Daí, pessoal, mais uma resolução. Calcule os pontos médios dos lados dos triângulos com vértices. Aí tem, né, tem o triângulo ABC, com os vértices A, B e C, o triângulo EFG, que tem os vértices E, F e G, e o triângulo JKL, né, que tem os vértices nos pontos J, K e L. Então, começando com o primeiro aí, triângulo ABC, eu quero calcular ou determinar os pontos médios de cada um dos três lados desse triângulo ABC. Bom, então pensa assim, ó, o triângulo ABC, olha só, A, B e C. Ele tem três lados, o lado AB, o lado BC e o lado AC. Então é justamente isso que eu vou estabelecer aqui, ó. Eu tenho o lado AB, e aí tenho também o lado BC, lado BC e o lado AC. Então eu quero o ponto médio de cada um deles. Vou começar com AB. O ponto A é 4 e 0. O ponto B é 0 e 6. Então, o x do ponto médio, vou colocar aqui a formulazinha rapidamente para ti. Ó. O x do ponto médio, considerando dois pontos genéricos A e B, é o x de um, x do A, mais o x do outro, x do B, sobre 2. Ou seja, o x do ponto médio é a média dos x. E o y do ponto médio também é a média dos y. YA mais YB divide por 2. Então, fazendo isso, x do ponto médio soma os x, 4 mais 0, divide por 2. 4 mais 0 é 4. 4 sobre 2. E o x do ponto médio está dando 2. Y do ponto médio. Y do ponto médio. Soma os y e divide por 2. 0 e 6. 0 mais 6. Divide por 2. Isso dá 6 dividindo por 2. Y do ponto médio é igual a 3. Então, o ponto médio aqui, vou colocar de outra cor, o ponto médio desse lado AB é 2 e 3. Ok. Vou fazer agora para o outro lado. Para o lado BC. B tem como coordenadas 0 e 6 e o C tem coordenadas no 8 e 2. X do ponto médio. Vou somar os x. 8 mais 0, ou 0 mais 8, divide por 2. 0 mais 8, 8. 8 divide por 2. E o x do ponto médio é 4. Y do ponto médio. Soma os y e divide por 2, né? É a média dos y. 6 mais 2, divide por 2. Isso dá 8, divide por 2. E o y do ponto médio também é igual a 4. Então, eu tenho aqui que o ponto médio do lado BC é 4 e 4. E aí, vou para o terceiro lado, que é o lado AC. Ponto A, 4 e 0. Ponto C, 8 e 2. X do ponto médio. Soma os x e divide por 2. 4 mais 8 divide por 2. Isso vai dar 12 por 2. Então, x do ponto médio é igual a 6. E o y do ponto médio, soma os y, 0 e 2, 0 mais 2, divide por 2. Isso vai dar 2 por 2. E o y do ponto médio é 1. Portanto, o ponto médio do lado AC é formado pelas coordenadas x igual a 6 e y igual a 1.
Tá aí então do primeiro triângulo, os três pontos médios respectivos de cada um dos três lados. Deixa eu separar aqui. Eu vou fazer do segundo triângulo. Então, triângulo EFG. Então, olha só, o triângulo EFG. E, F e G. Então, eu tenho o lado EF, o lado FG e o lado EG. Então, é isso que eu tenho que estabelecer aqui, os três lados. Ó. EF, F e G e EG. Ok. Começando com EF. Coordenadas do ponto E, 2 e menos 6. Coordenadas do ponto F, menos 4 e 2. X do ponto médio. Soma os x e divide por 2. Menos, 2 menos 4. Só copiar. Ó. 2 menos 4. Divide por 2. 2 menos 4 menos 2. Menos 2 sobre 2. E aí o x do ponto médio é menos 1. O y do ponto médio. Soma os y e divide por 2. Menos 6 mais 2. Divide por 2. Isso, menos 6 mais 2, menos 4. Divide por 2. E aí o y do ponto médio é menos 2. Portanto, esse ponto médio aí relativo a esse lado EF tem como coordenadas menos 1 e menos 2. Vou fazer agora para o outro lado, o lado FG. Ponto F tem como coordenadas menos 4 e 2. E o ponto G tem coordenadas 0 e 4. X do ponto médio faz a média dos x, menos 4 mais 0 sobre 2. Menos 4 mais 0, menos 4. Menos 4 sobre 2. X do ponto médio, menos 2. Y do ponto médio faz a média dos y, 2 e 4. 2 mais 4 sobre 2. 2 mais 4, 6. 6 divide por 2. E o y do ponto médio é 3. Então, o ponto médio ele é definido pelas coordenadas menos 2 e 3. E aí tem o terceiro lado desse triângulo, que é o lado EG. Ponto E tem como coordenadas x menos 2 e y menos 6. E o ponto G ele é igual a 0 e 4. X do ponto médio faz a média dos x. 2 mais 0 sobre 2. 2 mais 0, 2. 2 sobre 2 é 1. X do ponto médio é 1. Y do ponto médio faz a média dos y. Menos 6 e 4. Menos 6 mais 4 sobre 2. Menos 6 com mais 4, isso dá menos 2 sobre 2. E o y do ponto médio é igual a menos 1. Portanto, esse ponto médio relativo ao lado EG é dado por 1 e menos 1. E aí nós vamos para o terceiro triângulo na busca dos pontos médios de cada um dos três lados. Triângulo JKL. Triângulo J, K e L. Então ele tem os lados J e K, K e L e JL. Então é isso que eu vou estabelecer. Ó. Eu tenho os lados J e K,
tem o lado K e L e também o lado JL. Então, começando com J e K, o ponto J se define por menos 3 e 6, e o ponto K é definido por 1 e menos 2. O x do ponto médio faz a média dos x, então está aqui, ó, menos 3 e 1. Menos 3 mais 1, divide por 2. Isso é igual a menos 3 com mais 1, menos 2. Menos 2 sobre 2. E o x do ponto médio é menos 1. O y do ponto médio. Aí eu faço a média dos y. 6 menos 2 sobre 2. 6 menos 2, 4. 4 sobre 2. E o y do ponto médio é 2. Portanto, ponto médio está resultando menos 1 e 2. Isso é para o lado JK. Próximo lado desse triângulo, KL. K é definido por 1 e menos 2. E o ponto L é 5 e 2. X do ponto médio faz a média dos x. 1 mais 5 sobre 2. 1 mais 5, 6. 6 sobre 2, 3. X do ponto médio é 3. O y do ponto médio faz a média dos y. Menos 2 mais 2 sobre 2. Menos 2 mais 2 é 0. 0 sobre 2, que é 0. E o y do ponto médio é 0. Então eu tenho aqui o ponto médio definido por 3 e 0. E aí eu vou para o terceiro ponto médio, que é realizado entre os lados aqui, ó, JL, para o lado JL. O ponto J, menos 3 e 6, e o ponto L, 5 e 2. E aí, o x do ponto médio vai juntar os x aqui e fazer a média. Menos 3 mais 5 sobre 2. Menos 3 mais 5 dá 2. 2 sobre 2. E o x do ponto médio é 1. Y do ponto médio. Aí vai fazer a média dos y. 6 e 2. 6 mais 2 faz a média, divide por 2. 6 mais 2, 8. 8 por 2, 4. E o y do ponto médio é 4. Então, esse ponto médio aí desse último lado, desse triângulo, é definido por 1 e 4. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado pela presença. Forte abraço e até a próxima.